Olá, pessoal do segundo ano. Bem, pessoal, hoje a gente vai estar iniciando a nossa primeira aula de revisão de matemática do segundo ano do ensino médio, tá? Lembrando para vocês que a próxima semana a gente vai estar disponibilizando aí as provas online através da plataforma SAS. Pedir para vocês para estarem fazendo as atividades, tá tirando as dúvidas através do WhatsApp aí com a gente aí até lá, tá, pessoal? Bem, hoje a gente vai falar um pouco sobre progressão aritmética e progressão geométrica, né? Lembrando que isso é uma aula de revisão para a gente poder estar retomando aí alguns conteúdos que a gente já viu anteriormente, tá? Bem, pessoal, essa aula vai ser um pouco mais rápida, como é uma aula de revisão, então a gente vai ter pouco tempo para estar, a gente vai discutir poucos detalhes, mas sim mais a teoria geral, tá, pessoal? Então vamos lá. Então, pessoal, para progressão aritmética, a gente lembra vocês para muitas vezes, né, que o que é importante, né, para que a gente possa desenvolver os cálculos, resolver os exercícios, é que a gente saiba como calcular o termo geral e, obviamente, a soma de termos tanto da progressão aritmética quanto da progressão geométrica, né? Então, a maneira que a gente tem para encontrar o termo, para calcular o termo geral do tipo A é AN, né? Esse AN é o termo geral, né? Que é igual a 1, esse aqui é o primeiro termo da minha progressão, mais o N menos 1 vezes R. Esse R aqui é o que nós chamamos de razão da minha progressão aritmética. O N é o número de termos da minha progressão, tá, pessoal? Então, se eu tenho uma sequência de 10 termos, então o N é igual a 10, tá, ok? Bem, aqui ele dá um exemplo, né, tá? Então, por exemplo, de um PA aqui com 3 termos, e a partir disso ele consegue encontrar o valor de x, né, fazendo apenas a subtração entre termos, ou seja, utilizando a ideia de razão, tá? Aqui tem mais algum exemplo que ele mostra um PA agora com vários termos, tá? Lembrando que aqui ele tem o enésimo termo, o primeiro termo, o segundo termo e assim por diante, né? E aqui ele consegue encontrar, por exemplo, o número de termos pelo o que nós chamamos de termo geral da minha PA, né? Então, o AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R, lembrando que o enésimo termo aqui, nesse caso, é 80, o primeiro é 25, a razão é que ele consegue ver que é a subtração do sucessor pelo antecessor é igual a 5, e aí ele consegue encontrar o número de termos que tem nessa sequência aqui, ou seja, nessa progressão aritmética aqui, tá, pessoal? Aqui ele faz mais um exemplo, tá? Também encontrando aqui nesse caso aqui o número de termos, tá, de um PA, tá? Nesse caso aqui é um outro exemplo para que a gente possa ver, tá? Aqui ele coloca nesse caso aqui a aplicação de OPA em, por exemplo, aqui nesse caso aqui para encontrar esse R aqui relacionado com o perímetro de triângulo retângulo, tá? Isso aqui eu vou deixar para vocês olharem. E basicamente o que a gente precisa lembrar das nossas aulas aqui é como é que a gente calcula a soma de termos de uma PA, tá? Então, lembrando que o termo geral, o AN, é dado por A, o primeiro termo, mais o N menos 1 vezes o R, né? Que nesse caso é a razão, tá? E para a gente encontrar a soma de N termos, ou seja, somar N termos de uma PA, né? Nesse caso aqui de uma PA finita, a gente tem o A1, ou PA infinito nesse caso, a gente tem o A1 que é o primeiro termo, essa soma de N termos é igual ao A1 que é o primeiro termo, mais o AN, nesse caso, o enésimo termo da minha PA, tá? Tratando-se de PA finita, multiplicado por N, que é o número de termos da minha PA, dividido por 2. Tá? Então, ele está colocando aqui esse AN, que é o enésimo termo, nesse caso aqui, o último termo da minha PA, tá, pessoal? Bem, aqui ele faz um exemplo, né? Ele mostra que, por exemplo, ele calcula os 50 primeiros termos de uma PA, essa PA que é do tipo 2, 6 e as reticências mostra, né, que é uma PA infinita, tá? E para ele encontrar aqui, ele precisa do primeiro termo, da razão dela, e nesse caso aqui ele só quer os 50 primeiros termos. O que ele quer dizer? A PA ela é infinita, porém ele restringiu ela apenas 50 primeiros termos, tá? Ou seja, ele quer o A50, o 50º termo. Então, o N aqui é igual a 50, tá? Então, quando ele faz esse cálculo, né, coloca todos os valores naquela fórmula, ele encontra que 2 mais 198 vezes 50 dividido por 2. Ou seja, a soma dos 50 primeiros termos, né, é igual a 5.000. Se você somar todos os 50 primeiros termos dessa PA, você tem um valor igual a 5.000. Né? Lembrando que o 50º termo aqui é 198, tá, pessoal? E você precisa necessariamente para poder calcular a sua PA, tá ok? A soma de termos da sua PA. Bem, aqui ele faz um outro, né, exemplo, colocando também a soma de N de uma PA. E aí a gente vai agora para a progressão geométrica. Lembrando que a progressão geométrica ela tem algumas diferenças, né? A diferença básica dela é essa condição de existência que está relacionada com o que nós chamamos de razão, que na progressão geométrica ela é representada pela letra Q, tá? A razão, na realidade, da minha progressão geométrica ela é o número posterior dividido pelo número anterior, tá? E a gente consegue
a gente consegue definir o termo geral da minha PG, nesse caso a minha progressão geométrica, agora como o A1 multiplicado por Q elevado a N menos 1. Esse Q é a razão, elevado a N, que nesse caso é o número de termos da minha PG, tá? Menos 1, tá, pessoal? Então, essa é a maneira de você calcular o termo geral da minha progressão geométrica. O enésimo termo é igual ao primeiro termo multiplicado por Q elevado a N menos 1, ou seja, a razão elevada a N menos 1, tá, pessoal? Diferentemente da minha PA, que o enésimo termo é o primeiro termo mais n menos 1 multiplicado pela razão. As razões, obviamente, da minha PA e da minha PG são calculadas de maneira diferente. Uma é a subtração do sucessor menos o antecessor e a outra é a divisão do sucessor menos o antecessor, tá, pessoal? Bem, aqui ele faz alguns exemplos utilizando PG também, tá, pessoal? Utilizando a mesma equação, ou seja, a mesma forma para termo geral da PG, tá? Vou deixar para vocês olharem esses slides. E aqui ele faz um apanhado geral, né, de como encontrar as raízes, as somas, né, daqui da minha da soma de n termos da minha PG finita e da minha PG infinita, tá, pessoal? Então, para calcular a soma de n termos da minha PG finita, ou seja, com o número de termos definido, a gente tem que multiplicar o primeiro termo por a razão elevada a n menos 1, tá? E dividir por a razão menos 1, ok? Isso aí a gente, no caso, para cálculos, para resolver exercícios, vocês têm que encontrar a razão, né? O exercício tem que dar o primeiro termo ou te dar pelo menos condições para você estar encontrando aí o primeiro termo da sua PG aqui, nesse caso finita, tá? Para uma PG infinita, a gente faz um limite, tá? E através dessa equação, e a gente cai numa equação do tipo A1, ou seja, o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Então, essas são as duas maneiras de eu encontrar tanto a soma de n termos para minha PG finita, quanto a soma de n termos para minha PG infinita, tá? Ao lado aqui ele faz a soma de n termos dos 10 primeiros termos aqui dessa PG aqui, tá, pessoal? E encontra o valor aqui. Então, esse aqui é um exemplo para a soma de n termos de uma PG do tipo finito, tá? Bem, ele faz mais um outro exemplo para uma soma de n termos de uma PG do tipo infinita. Tá? Eu vou deixar para vocês olharem com mais calma. Tudo bem. Bem, pessoal, a gente já viu a parte de PA e PG, lembrando que aqui é uma revisão que eu quero assim colocar de uma maneira bem mais rápida, né, para que a gente possa dar uma relembrada nos conteúdos que já foram colocados até aqui. E essa parte de matrizes, pessoal, que já está colocado para vocês, né, como assuntos que vão ser cobrados conteúdos que vão ser cobrados nessa primeira avaliação bimestral, certo? Ela é uma teoria que envolve mais prática do que mesmo conteúdo, teoria, tá, pessoal? Então, a gente vai mostrar aqui matrizes, conceitos e operações com matrizes. Então, bem, a gente vai começar, né, lembrando para vocês o que é uma matriz. A matriz, como vocês já viram várias vezes no livro de vocês, ela é uma espécie de tabela, tá, que é utilizada em vários problemas, tanto de física, quanto de matemática, quanto problemas em estatística, vários outros problemas em astronomia, né, em vários outros problemas em computação, onde essa tabela ela é construída que tem linha, ela é construída da mesma maneira de uma tabela comum, com linhas e colunas, e cada uma desses linhas e colunas ela aloca elementos, ou seja, ela é composta por elementos. Esses elementos podem ser números reais, podem ser funções, podem ser frações, a gente pode pensar em várias coisas, podem ser números complexos, certo? Né? Ou seja, esses elementos eles têm várias caras, tá, pessoal? Bem, sabendo isso, a gente tem aqui o que nós chamamos de operações com matrizes. O que isso quer dizer, pessoal? Que matrizes, elas são... a gente pode até tratar um pouco matrizes como sendo números reais, mas na realidade não são números reais, são, como eu disse, espécies de tabelas utilizadas, mas elas têm as mesmas operações de números reais. Então, se faz com matrizes adição, subtração, multiplicação de uma constante por uma matriz, que essa é bem simples, vou explicar para vocês, e a multiplicação entre matrizes, e também a gente consegue encontrar a matriz que nós chamamos de matriz inversa de uma matriz. Então, todas as operações, ou quase todas as operações que são aplicadas, por exemplo, em números reais, também pode ser aplicado no estudo de matrizes, tá? Lembrando que cada um com suas características, tá, pessoal?
Então vamos primeiro para a adição de matrizes. Então o que é adição de matrizes, pessoal? Adicionar, ou seja, somar uma matriz A com uma matriz B, esses I e J representam as linhas e colunas da matriz, como eu já expliquei para vocês, nada mais é do que, se você tem uma matriz A e uma matriz B, tá? Essa, no caso, duas matrizes de ordem 2, ou seja, matriz quadradas 2 por 2, e você quer somar elas duas, A mais B, basta que você some elemento com elemento, ou seja, o elemento A1 de uma matriz, nesse caso, esse elemento com esse, e vai ocupar a posição A1. O elemento A12 dessa matriz, você vai somar com esse, vai ocupar essa posição, e assim por diante. Ou seja, cada um com seu respectivo, tá? E o resultado vai ocupar a posição daqueles dois elementos anteriores, tá? Então, você vai somar elemento por elemento de acordo com as posições que ele ocupa na matriz, tá, pessoal? Para a subtração de matrizes, pessoal, é essencialmente o mesmo raciocínio. Então, a gente tem a matriz A e uma matriz B. Se você vai subtrair a matriz B menos a matriz A, você vai pegar cada elemento, nesse caso, de cada posição da matriz, tá? Por exemplo, o elemento A21 dessa matriz, você vai subtrair com o elemento A21 dessa. Lembrando que como aqui tem um menos, aqui tem um menos, a gente faz jogo de sinal, fica 2 mais 1, que dá igual a 3, tá, pessoal? Tem que levar em consideração isso aí também, tá? Então, mas a ideia por trás da subtração de matrizes é a mesma ideia que é aplicada para a soma de matrizes, tá, pessoal? Então, ela segue a mesma ideia, subtraindo elemento por elemento, elemento com seu respectivo, né, através da alocação ou localização que ele está na matriz, tá? O A1, 2 é igual, tem que ser somado ou subtraído com o A1, 2, o A21 tem que ser somado ou subtraído com o A21 e assim por diante. Para a multiplicação de matrizes por um número real, pessoal, é muito mais simples do que a gente imagina. Se você tem uma matriz do tipo A igual a menos 2, 1, 3 e 2, você quer multiplicá-la pelo número 3, por exemplo. 3 vezes A. Você vai pegar o 3 e multiplicar por cada elemento da matriz. É simples assim. Então, você tem 3 vezes a matriz A. O 3 vai ser multiplicado por cada um dos elementos da sua matriz A, tá? Não importando a localização que ele está na matriz. Você vai multiplicar o 3 por cada um deles. Então, você tem, ou no caso, o 3 que eu estou falando aqui para esse exemplo. O 3 pode ser uma constante qualquer, pode ser para qualquer número real, tá, pessoal? Se você multiplicar por 5, 6, 10, vai ser o mesmo procedimento. Você vai multiplicar um número, né, por cada um dos elementos da matriz. Então, para esse exemplo aqui, a gente 3 vezes menos 2, né, 3 vezes 1, 3 vezes 3 e 3 vezes 2. E obtém os valores, né, colocando eles nas mesmas posições no qual eles estavam anteriormente, tá bom? Bem, para a parte de equações matriciais, a gente lembra que a gente trata, nesse caso aqui, como ele está colocando matrizes aqui com operações agora e igualdades, tá? Então, a gente precisa trabalhar isso de uma maneira que é um pouco mais complicada, mas, porém, não tanto, tá? Então, a gente vai pensar numa equação matricial do tipo 3x menos b igual a 2 vezes a, lembrando que a, b e x são matrizes, e ele quer encontrar aqui o valor da matriz x, que ele chamou ela de x sendo x, y, z e t. Tudo bem, aqui você vê que eu tenho uma multiplicação do número real para uma matriz, a subtração de duas matrizes e uma igualdade entre resultados de matriz, né? 2 vezes b aqui vai me dar uma matriz 2 vezes ela mesma, né? 3 vezes a matriz x vai me dar a matriz x multiplicada por 3, ou seja, cada elemento multiplicado por 3, subtraído da matriz A, né? A gente vai, a partir disso, resolver essa equação matricial, bem parecido com o que a gente faz com equações reais, tá? Ou seja, equações algébricas. Então, resolvendo a equação matricial, a gente encontra os valores de x, y, z e t, ou seja, você vai substituir as matrizes no lugar das suas incógnitas, né? 3 vezes x, ou seja, 3 vezes x, y, z e t, menos a matriz A, que é menos 5, 0, menos 1 e 4, tá? Igual a 2 vezes a matriz B. Essa matriz B, que ele colocou anteriormente, é 1, menos 3, 2 e 1. Quando você faz o 3 multiplicado, subtraído com essa matriz, e faz a igualdade com essas matrizes aqui, você vai cair num sistema linear, porque você vai estar subtraindo essas duas matrizes, você cai em uma outra matriz, no qual eu tenho agora incógnitas. Pela igualdade de matrizes, pessoal, né, que é uma coisa bem importante para a gente poder resolver equações matriciais,
tá? É a partir dela que a gente consegue encontrar os valores, nesse caso aqui, da matriz X. Como é que a gente faz? Igualdade de matriz é você igualar cada elemento ao seu respectivo na outra matriz. Para que essa matriz seja igual a essa, obviamente os elementos alocados em cada uma das posições têm que ser iguais. Então, 3x mais 5 tem que ser igual a 2, 3y tem que ser igual a menos 6, 3z mais 1 tem que ser igual a 4 e 3t menos 4 tem que ser igual a 2. Quando a gente faz isso, a gente cai nesse conjunto de equações, tá? Resolve elas, encontra os valores de x, y, z e t, como já tinha explicado anteriormente, tá, pessoal? Então, essa é a maneira que a gente resolve equações matriciais, tá bom? Com operações de matrizes, tá? Bem, ele te dá um outro exemplo de outra equação matricial, eu vou deixar aí para vocês olharem, tá? E aí, pessoal, a gente chega na parte final, né, aqui da aula, que é o que nós chamamos, que é a parte um pouco mais complicada, que é a multiplicação de matrizes. Como eu falei para vocês, a multiplicação de matrizes, né, ela é a parte um pouco mais complicada dessa parte de álgebra matricial, tá? Mas não tão complicada assim, né? Existem regras básicas, métodos de se resolver isso, e a gente vai entender aqui agora mais uma vez, tá? Então, imagine que a gente tem duas matrizes, né? Essas matrizes, a gente quer multiplicar elas duas, são duas matrizes A e B, né? Existe o produto de A e B, ou A vezes B, se somente se, e aí aqui é uma condição para que exista a multiplicação de matrizes, o número de colunas da matriz, da primeira matriz A, é igual ao número de linhas da matriz B. Então, só tem como haver a multiplicação dessas duas matrizes se elas tiverem essa condição satisfeita, tá? E existindo a matriz A vezes B, ela tem o número de linhas da matriz A e o número de colunas da matriz B. Ou seja, você já consegue saber qual é a matriz que vai ser gerada, qual é a ordem da matriz, ou o número de colunas e o número de linhas da matriz que vai ser gerada através da multiplicação das matrizes que você tem, tá? Então, sobre essas condições, define-se a multiplicação de matriz dada por duas matrizes A e B. E aí, lembrando que, para definir o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda, então existe o produto, tá? E a matriz que é gerada, ou seja, A vezes B é do tipo M vezes P. O que isso quer dizer? Que o número de linhas da matriz que vai ser o resultado, né, da multiplicação das matrizes é dado pelo número de linhas da matriz A e o número de colunas da matriz B, tá? Tudo bem, mas em termos práticos, a gente vai resolver aqui um exemplo de multiplicação de matriz. Então, vamos pensar que nós temos duas matrizes, A e B, tá? Essa matriz é uma matriz 2 por 3, duas linhas, 3 colunas. Essa aqui é uma 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas, tá? Existe o produto delas? Existe, né? Então, o número de linhas da primeira é igual ao número de colunas da segunda, então existe o produto de A vezes B. E elas vão gerar uma matriz do tipo... o número de colunas da matriz A, né, é igual ao número de linhas da matriz B. Então, existe o produto de A vezes B. E ela vai gerar uma matriz do tipo 2 por 2, porque o número de linhas da matriz A é igual a 2, o número de colunas da matriz B é igual a 2. Tudo bem, como é que a gente resolve a multiplicação? Fácil. Para que a gente encontre o elemento x11, ou seja, o elemento A11 da matriz, que será resultado da multiplicação dessa matriz, ou seja, o elemento que vai ocupar a primeira linha, a primeira coluna, basta que a gente pegue a primeira linha da primeira matriz, os elementos da primeira linha da primeira matriz, multiplique todos pelos elementos da segunda coluna. Cada um com o seu respectivo, e cada multiplicação você vai somar, né? Você vai fazer a soma. Então, eu tenho, por exemplo, para essa linha e para essa coluna, o elemento menos 3 eu vou multiplicar pelo menos 1, que vai me dar um número 3, e somar esse resultado com a multiplicação do 1 vezes 3. E somar esse resultado, como tem 3 elementos, da multiplicação do 0 com 2. Quando eu faço tudo isso, esse é o elemento A11 ou X11, como ele colocou aqui, que é o elemento que vai ocupar a primeira linha, a primeira coluna da matriz A vezes B, que você pode chamar até de uma matriz C, obviamente. Pode chamar de uma outra, dizer que é uma outra matriz, né? Bem, fazendo isso, a gente faz a mesma coisa agora, mas para o elemento A12 ou X12, como ele coloca aqui. O X12 é o elemento, você vai pegar a primeira linha e a segunda coluna, tá, pessoal? Então, 3 menos 3 vezes 2, somado com 1 vezes 5, somado com 0 vezes 6. Fazendo isso, você obtém o elemento menos 1, esse é o elemento que
vai estar na primeira linha e segunda coluna da sua matriz, né, produto, ou da matriz que é gerada por o produto de A vezes B, ou matriz A vezes B. Você faz a mesma coisa por 2, 1, por 2, 2. Por que a gente já está sabendo que só tem x1, 1, x1, 2, x2, 1, x2, 2? Por causa da regra anterior. A gente já sabia qual era a matriz que seria gerada, né, pelo produto dessas duas matrizes aí, pelaquela regra anterior, tá, pessoal? O número de linhas da primeira e o número de colunas da minha segunda matriz me dá, nesse caso aí, a linha e a coluna da matriz, que nesse caso aqui é uma matriz quadrada de ordem 2, né? Porque é duas linhas e duas colunas, tá? Então a gente encontrou aí, conclusão, a matriz A vezes B, que você pode chamar de AB ou C ou D, tanto faz, é uma matriz do tipo 6, menos 1, 14 e 12. Esses são os elementos alocados em cada uma das posições que a gente viu anteriormente, tá, pessoal? E aí a gente tem algumas observações, né? Observe que no caso das matrizes 2 por 3 e 3 por 2, né, do exemplo anterior, existe o B vezes A. Nesse caso aqui foi uma coincidência. Ou seja, se você colocasse B vezes A, ela também tinha como ser multiplicada, tá? E geraria uma outra matriz, tá? Ela geraria uma matriz do tipo 3 por 3, ou seja, uma matriz de 3 linhas e 3 colunas, ou matriz quadrada de ordem 3, tá? Quando isso acontece, nós dizemos que as matrizes, elas comutam, tá? Isso aqui é uma propriedade, tá, de álgebra, né? Ou seja, ainda que em certos casos A vezes B e B vezes A sejam diferentes, se existir matriz desse tipo, onde A vezes B é igual a B vezes A, ela é chamada de matrizes que comutam, tá? Isso é só uma nomenclatura, uma classificação dessas matrizes. Se A é uma matriz quadrada, existe A vezes A, então nós também podemos chamar de A ao quadrado, tá? Isso também é uma notação de matriz, ou seja, se o produto de A vezes A, né, se é uma matriz aqui, o produto dela por ela mesma, a gente pode dizer que é A ao quadrado, né, escrevendo assim como sendo um produto, né, ou fazendo uma notação de compactação, colocando como A ao quadrado, tá? Bem parecido com o que a gente vê, por exemplo, em números reais, tá? Bem, aqui ele coloca mais algumas equações envolvendo produtos matriciais, tá, pessoal? Né? E aí, esse produto matricial, ele agora já envolve a ideia de equação de matriz inversa, que ele colocou aqui mais especificamente, né? Então, o que seria a matriz inversa, né? Só para a gente ver que é uma classificação, né? Uma outra matriz que é gerada a partir de uma matriz inicial, tá? Então, dizemos que uma matriz quadrada, nesse caso aqui, a matriz tem que ser obrigatoriamente quadrada para ter o inversa, né? De ordem n, ela é invertível somente se existir uma matriz B tal que A vezes B é igual a B vezes A é igual a identidade N. O que é essa IN aqui? Pessoal, quer dizer que é uma matriz de mesma ordem e que é uma matriz de identidade. Lembrando que a matriz de identidade a gente sabe que a diagonal principal dela é formada por elementos 1, o restante de todos os elementos da matriz elas são elementos igual a 0, tá, pessoal? É o que nós chamamos de matriz, é uma espécie de matriz de número 1 das matrizes, tá? Ou seja, se você tem uma matriz A e multiplica pela identidade, você obtém a mesma matriz A, tá? Então, ela é uma espécie de um elemento neutro para a multiplicação de matriz, eu poderia dizer assim. No caso, a matriz B é chamada de uma matriz inversa de A e é representada por A menos 1, bem parecido com o que a gente vê em funções, tá? Da função inversa. Então, A é a inversa de B, tá? Ou seja, A é igual a B menos 1. E B é a inversa de A, B é igual a A menos 1, tá? Existe um procedimento para a gente encontrar a matriz inversa, tá? E esse procedimento ele é bem simples, tá? Se você tem duas matrizes, A e B, tá? E aí ele diz, ó, vamos obter os produtos de A vezes B e B vezes A. Quando você faz a multiplicação dos dois, você obtém A vezes B deu a identidade, B vezes A também deu a identidade. Como essas o produto delas aqui deu a identidade, né? Uma é a inversa da outra, tá, pessoal? Existem também alguns problemas nos quais você não tem, ele não te dá a matriz inversa, você tem que determinar ela. Como é que você faz? Ao invés de você colocar a matriz inversa em si, você coloca aqui uma matriz que é formada por elementos quaisquer, você coloca incógnitas aqui. Então, quando você pega a matriz A aqui, você quer descobrir a matriz inversa dela, você pega o A,
multiplica pela matriz que você está chamando de inversa, que é o A menos 1, tá? Nesse caso aqui é uma matriz que você vai colocar incógnitas do tipo A, B, C, D, ou X, Y, Z e T, tanto faz, tá? E a partir da multiplicação de matriz e da igualdade de matriz, nesse caso aqui para essa equação matricial aqui, a gente está observando, a gente consegue cair em um sistema de, né, em uma igualdade de matrizes, obviamente vai me gerar um sistema de equações, e se eu resolvendo esse sistema de equações, eu encontro as minhas os minhas incógnitas, né? Nesse caso, C igual a 1, A igual a 0, D igual a menos 2 e B igual a menos 5. E aí eu substituo na minha matriz original e eu tenho a matriz inversa a ela, tá, pessoal? Bem, pessoal, essa aula de revisão é uma aula bem básica, bem rápida, né? Porém, é uma aula de retomada de conteúdos. Lembrando a vocês que eu queria muito que vocês pudessem estar acessando essas aulas, não só acessando essas aulas do canal, mas também estar acessando as aulas da plataforma SAS, tá, pessoal? Pelo o QR Code que existe no início dos capítulos. Queria muito que vocês pudessem estar entrando em contato comigo para tirar dúvidas, tá? Lembrando que as dúvidas no WhatsApp aí vão até essa próxima semana, até o início das provas, tá? A partir do início das provas, a gente vai dar uma parada nas aulas para que vocês possam fazer as provas, e na próxima semana a gente tem provas online para serem feitas aí, tá, pessoal? Até a próxima e tchau, tchau.